Conectadas e conectados, muito boa tarde, mais uma sexta-feira, muitas saudades. Eu já tô dando um jeito de aparecer mais vezes na semana aqui. Eles não querem, eles tentam me embarrear, sabe? A Roberta, a Lu, inclusive, fizeram um abaixo-assinado dizendo que não querem. Vamos lá. Mas faremos o possível. Muito obrigada pelas mensagens no Facebook. Já falei que à medida do possível eu vou respondendo. Fiquem tranquilos. E agora, sem mais delongas, Sullivan França falando sobre Life Coaching para você. Fica aí. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Life Coaching. O que é Life Coaching, ou mais conhecido como Coaching de Vida? O Coaching de Vida é o nosso primeiro passo na introdução ao coaching, ou seja, é o primeiro ponto que nós trabalhamos dentro das nossas formações em coaching. Então, nossa primeira formação, Professional Coach Certification, você sai totalmente habilitado para processos de coaching de vida. Durante a nossa formação, que são 8 dias e 72 horas de carga horária, sendo sempre de quinta a domingo, das 9 às 19 horas, você é apoiado a desenvolver competências específicas de um profissional de coaching. Então, muitas vezes, em alguns programas de coaching, você pode ver que existe muito ensinamento de técnicas. Não é assim que nós aqui na Sociedade Latino-Americana de Coaching trabalhamos o desenvolvimento dos nossos membros. O nosso trabalho está centrado em desenvolver competências. Então, muita gente acaba me perguntando, Sullivan, então a principal competência de um coach é saber perguntar? E eu costumo dizer, errado. Não é perguntar. A fundamental competência de um coach é saber escutar. É escutar atentamente. Então, as primeiras competências que nós trabalhamos no desenvolvimento de um profissional é escutar atentamente, escuta estruturada e também construir confiança e empatia. A partir deste trabalho fundamentado no desenvolvimento dessas 3 competências, aí sim nós partimos para o entendimento de técnicas. Quais são as técnicas? Quais são as estratégias que nós podemos utilizar dentro do nosso programa de coaching? Muita gente também me pergunta, Sullivan, eu não posso ir direto para o Professional Executive Coaching, que é o nosso segundo estágio? Eu digo não. Porque no Professional Coach Certification, que é o primeiro nível, coaching de vida, você vai aprender os fundamentos do coaching e principalmente como trabalhar com metas pessoais. Depois sim, você está habilitado já com competências desenvolvidas para trabalhar o Professional Executive Coaching. E no Professional Executive Coaching você vai ter contato com o mundo corporativo, com culturas organizacionais e também, principalmente, com o desenvolvimento de competências dentro dessas culturas organizacionais. Então, fique atento. Primeiro o Life Coaching e depois o Executive Coaching. Nos encontramos na próxima semana. Então, conectadas e conectados, entenderam? Estamos ao vivo, 13 horas e 3 minutos com seu Conexão. Quando você quiser fazer um curso para se tornar um profissional na área de coaching, procure a Sociedade Latino-Americana de Coaching. Mas se você não quiser, fala assim, não, eu quero passar pelo processo, seja executivo ou seja de vida, procura a Duma, www.duma.com.br e eles vão desenhar um projeto especial para você, tá? Para você conhecer um pouquinho dos benefícios do processo de coaching. E aí, eu estou aqui com uma pessoa, eu vou fazer um mistério. Ele vai falar sobre os perigos da mistura de bebidas alcoólicas e energéticos. Ultimamente a gente está falando muito para você, da geração Z mesmo, né? Para você ser inteligente e não ficar dando tiro no pé. Ele é psicólogo e escritor, ele é o Alexandre Bez. Oi! Tudo bom, Thalia? Obrigado aqui pela participação no seu programa, Conexão Comportamento. Um beijo aí aos internautas. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Olha, acabei de ganhar um presente, 2 presentes. Primeiro presente, o que era doce virou amargo. Alexandre, me fala um pouquinho o que eu encontro nesse livro, que eu acabei de ganhar, então... Espero que você goste. Vou gostar. É um livro de romance psicológico. É. Tá? Esse livro ele começa a historinha lá na Carolina do Norte, vem parar aqui no Brasil, em Santa Catarina. Tem um cara que começa assim, a vida meio desiludida, que perdeu a namorada, perdeu o pai e tal, e vem passear em Santa Catarina. Em Santa Catarina ele conhece uma menina, se apaixona por ela, e volta para os Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele é incumbido de fazer um estudo onde ele tem que determinar
o porquê que os casamentos não dão certo. E aí ele denomina esse estudo de que era doce e virou amargo. E ele começa a fazer esse estudo e chegando lá ele fala com as meninas e fala, olha, tá difícil fazer, não tenho tempo e tal, então eu preciso de uma ajuda. E elas marcam uma reunião e chamam uma psiquiatra para ajudá-lo. Quando chama essa psiquiatra para ajudá-lo, o cara inclusive é psicólogo, veio a moça justamente que ele conheceu em Santa Catarina e teve uma história de romance lá com ela. Ixi. Então é uma coisa muito legal. E aí esse livro, ele tem 100 filmes analisados dentro das perspectivas psicológicas e dentro do negócio que a gente em psiquiatria chama de CFM, Característica Funcional Mental. Ele tem 44 características funcionais mentais, que é justamente o componente cerebral que rege o nosso comportamento. Então eu fiz uma navegação pela cabeça de muitas pessoas e subtraí de lá justamente esses componentes emocionais e coloquei os filmes para ilustrar, para as pessoas se identificarem. Nossa, né? já deu vontade de ler. Tá, tem algumas músicas muito legais. Terminei agora, 15 dias atrás, o número 2, a continuação. Não sei se eu vou ter tempo, Thalia, até dezembro, provavelmente não, mas eu quero terminar logo a trilogia. Fica uma coisa muito legal. Então é um livro para os casais, que ensina como é que os casais têm que fazer, dentro de uma perspectiva romântica. Por quê? Porque não fica uma coisa sacal, uma coisa chata de ler, né? Então veja, por ser um romance, a pessoa, então, ora ela vai estar no romance, ora ela cai na parte técnica. Lógico. Então, eu acho que essa é a finalidade. Fica mais interessante a leitura, mais suave. Eu sofri muito na faculdade, eu tenho horror a livro técnico. E esse aqui, ó, Inveja, o inimigo oculto. Olha só, profundo. O que a gente vai encontrar aqui ainda? Um belo romance, onde ele aborda todos os conceitos de inveja, desde a parte antropológica, religiosa, científica, cultural, filosófica, tudo que existe de inveja na vida tem aí, mas diferentemente do outro, ele é só centrado na inveja. A história passa inteira na Califórnia, então quem nunca pôde ter oportunidade de ter estado na Califórnia, vai conhecer a Califórnia através do livro. E quem já esteve vai relembrar de todos os pontos turísticos da Califórnia, em toda a parte da Califórnia, tanto a costa oeste ou leste da Califórnia. Então, conectadas e conectados. Esses aqui já são meus, porque tem dedicatória para a apresentadora. Onde é que eles Uma bela vão apresentadora, por né? sinal. Onde é que eles vão comprar, Alexandre? www.jurua.com.br ou nas livrarias Cultura, né? www.livrariascultura.com.br. Isso mesmo. E vamos falar um pouco sobre o perigo da mistura de bebidas alcoólicas e energéticas. Fala um pouquinho dessa moda dos energéticos. Tá. Bom, eu acho que hoje eu conversando com alguns amigos meus outro dia, olha que interessante, eu cheguei e falei para os caras, hoje eu tenho uma festa, eu vou numa danceteria. Cara, danceteria? O que é isso? É do nosso tempo. É do nosso tempo, exatamente. Eu falei, você não sabe o que é danceteria? O cara, não. É para dançar. É para dançar. Então, doutor, então, Alexandre, você está indo numa balada. Balada. Não, na minha época era danceteria. Mas o que acontece? Então você tem modas que vão, né, de períodos em períodos, não existe certo e errado, mas enfim. E as pessoas estão muito seguindo modas. E eu não sei bem como é que começou essa coisa do energético. É muito importante a gente lembrar, Thalia, energético é uma droga. Sim. Tá? É uma droga, é uma tem droga cafeína lícita. Naquele treco lá. Cafeína e taurina. E taurina. Tá? Extremamente contraproducente para pessoas cardíacas, extremamente contraproducente para pessoas que têm gastrite, extremamente contraproducente para as pessoas que são ansiosas ou têm qualquer transtorno mental. É uma droga que deveria ser proibida de vender. Mas claro que os energéticos devem ter um lobby muito grande, pagar altos impostos, porque veja, se eu chegar num programa como o seu, que tem uma importância muito grande, ou qualquer outro programa, e falar bem de qualquer droga, eu não estou habilitado a ser psicólogo, desculpa. Com certeza. Droga é droga. Sem classificar a pessoa que use. Não e eles pagam tanto imposto que é caro pra caramba, né? Sim, porque veja, não vamos falar nome para evitar processo. Lógico. Mas eu cheguei outro dia eu estava num hotel, fui fazer uma viagem, e tinha um drink lá vermelho, energético, e estava assim, não vou falar o nome total, mas a tradução seria drink da loucura. Drink da loucura. O nome não era esse, mas a tradução seria esse. Entendi. Entendeu? A gente não pode falar porque eu vou falar a marca. Então veja, é muito complicado você usar o energético. E o que acontece? Para você ter uma ideia, a combinação do álcool com o energético é tão potente que se equivale a 80%, essa composição a 80% de potência
como se você usasse cocaína. Meu Deus. Mas se você usa uma dose muito grande, é como se você usasse cocaína. É muito forte. Porque, Alexandre, você está pegando uma coisa que é péssima, que é o álcool, e outra coisa que é péssima, que é, segundo essas substâncias, e misturando duas coisas péssimas deve dar uma bomba, né? É uma bomba que o governo deveria coibir. Eu acho que a Anvisa deveria partir com tudo contra, barrar mesmo a venda de energético no país. O que acontece? Quando você está na balada, ou quando você está numa reunião de amigos, ou você faz uma festa na sua casa, queijo e vinhos, você está ali bebendo numa boa socialmente, vamos dizer. Ninguém fica bêbado com vinho, ninguém fica bêbado com champanhe, até porque é muito caro, né? Você beber esse tipo de bebida, um licor que seja, como um digestivo no final do alimento. Esse é o álcool saudável. O que é um álcool saudável? 1, 2 doses acabou, né? Quando você está na balada, ou quando você está com reuniões de amigos, qual que é o pressuposto do álcool? O álcool é depressor do sistema nervoso central. Sim. Ele deprime a pessoa. Você vai lá para beber, para afogar as suas mágoas, sim, né? Para mudar a sua personalidade, exatamente, porque ela muda. Ir para casa e dormir. Isso é função do álcool. Quando você mistura o energético no álcool, o que ocorre? Veja. Um depressor e um estimulante. Exatamente. Você vai começar a entrar numa paranoia onde você vai realmente perder aquela noção de sono, e as besteiras que você já faria alcoolizado, você vai fazer ainda mais. Porque você vai ter mais gás, mais energia, e você aniquila o fator, depressivo do álcool. Ele deixa de ser um depressivo do sistema. Então potencializa até, sei lá, agressividade? Pode ser. Claro, lógico, não tem a sombra de dúvida. Aí você vai sair, vai pegar o carro, você vai fazer alguma besteira, você pode fazer besteiras em inúmeros graus, né? Que a gente numerar, porque cada pessoa é cada pessoa. Mas a gente tem o quê? Um álcool que é uma droga, o álcool etílico, que é uma droga também. Sim, sim. É uma droga que é a droga que mais comumente mata. Se eu começar aqui a falar nome de amigos meus que já tiveram problemas com álcool, separações, disquites, divórcios, eu não paro mais. Eu vou precisar de 50 programas deste. Porque é uma coisa que você chega lá, você tá meio mouse, e o cara não vai te perguntar o que você tem antes de eu te dar essa dose de uísque. Me fala por que você está pedindo essa dose de... Ninguém vai fazer isso nunca, só um filme, né? Existe uma associação inconsciente do álcool. A pessoa que bebe o álcool, ela pode se achar aquilo, que ela que ela é uma pessoa forte, uma pessoa potente, alguma coisa assim, por mais que ele seja depressor do sistema nervoso central. E o energético misturado à bebida, ele dá essa coisa, estou na moda, sou fashion, eu posso. Essa é a primeira relação, eu posso. Porque o energético com álcool, ele vai dar um ânimo para a pessoa muito grande, e a pessoa vai lá, aí começa a agarrar a menininha, entendeu? Aí sai por aí, estupra não sei quem depois da balada, sempre aparece alguma festa, menina foi estuprada na USP, menina foi estuprada não sei aonde, menina, sabe? É tudo isso. São esses tipos de comportamento que são justamente induzidos por causa de substâncias. Então veja, por que não classificar o álcool como uma droga realmente? Mostrar que é uma droga e sabe, assim, coibir mesmo o menor de idade de usar e proibir definitivamente o energético. Porque energético faz um mal louco. Você pode ter óbito por energético. Excesso. Claro, você pode ter um ataque cardíaco e morrer. Sim. Entendeu? Você pode ter uma série de transtornos vasculares, transtornos respiratórios e cardíacos pelo uso do energético. Não faz nada bem. A quantidade de cafeína é muito alta. Muito grande. Uma coisa é você tomar... Veja, você pode tomar 3, 4 doses de cafés ao longo do dia que não vai fazer mal nenhum. Especialmente esses cafés, nessas cafeterias chiques, que não tem problema nenhum. Eu mesmo tomo. Mas é diferente. Você tem leite, você tem baunilha, você tem açúcar, você tem uma série de coisas. Agora, a taurina, né, a cafeína, equivale a, se eu não me engano, a 20 comprimidinhos, 10 comprimidinhos de café. É concentradíssimo. Muito concentrado. Então, é um perigo louco. E o que acontece? As meninas, né, as mulheres sofrem mais com esse efeito, porque elas têm uma substância, elas têm uma massa corporal mais superficial do que os homens, né? E elas vão estar mais aptas aí a cometer uma série de besteiras, e os homens a agressividade. Quem que toma mais, que você notou assim? Os homens ou as mulheres estão fazendo essa mistura? E os meninos ou as meninas? Os homens, sempre são os homens que bebem mais, né? Até porque, em função da massa corpórea deles, eles têm uma resistência maior. Agora, veja, é o que eu te falei, uma coisa é você no jantar e toma uma taça de vinho. Não estou fazendo aqui lobby contra o álcool. Estou fazendo contra esse tipo de substância, que é uma mistura letal. Você pode ter óbito, você pode ter hepatite medicamentosa, né, por causa de hepatite, um quadro de hepatite aguda. Você pode ter miocardite no coração aguda, levar a óbito, né? Então veja, um coma alcoólico,
Olha o perigo. E fora a agitação que você fica. Uma pessoa ansiosa, se tomar isso, vai para o hospital. Mas eu noto assim, por exemplo, já que você falou de danceteria, que é o nome que eu usava na minha época Na também. A gente deve ser da mesma época. Eu noto que agora as meninas estão bebendo mais do que lá quando eu saía para danceteria. Eu acho que é uma questão de liberdade hoje que você tem, né? A mulher ocupa hoje um outro espaço na sociedade e cabe a ela usar esse espaço com responsabilidade. Você tem hoje mulheres em cargos públicos ou até em shopping. Quando que na nossa época você no shopping... Nossa presidente é mulher. Sim. Eu não vou falar presidenta porque meu ouvido dói. O meu também dói. O meu também dói muito. Eu uso nossa presidente. Independente de que partido ela seja, independente de qualquer outra coisa, uma mulher é legal estar ali. Sim, sabe? sim. E talvez a próxima até seja, de novo. Então veja, o que acontece... ou então seguranças de shopping. Quando que uma mulher essa segurança de shopping ia ser ridicularizada por quem passava ali? Verdade. Então eu acho que é muito importante a mulher ter adquirido essa revolução feminina nos final dos anos 80, começo dos anos 90, onde ela conseguiu se colocar na sociedade. Ela ocupa... Hoje você tem CEOs de empresa, né? Diretores de empresa, né? CEO. Mulheres, enfim, mulheres aí importantíssimas que dirigem empresas com muita competência, com muita capacidade, e não está mais aquele conceito machista ridículo dos anos 80, anos 70, que é muito bom. Mas também tem gente que não sabe usar o poder adquirido e bebe mais, e faz mais coisa e tal. Né? Sem julgar, não estamos julgando ninguém aqui. Apenas mostrar que acho que é legal você ter certas atitudes. O problema é que essas misturas são muito letais. Você pode realmente vir a ter sérios comprometimentos de saúde. Antes do intervalo, Alexandre, eu gostaria que você dissesse os efeitos. A pessoa vai lá e pega um uísque ou qualquer coisa, uma bebida alcoólica, um energético qualquer desses aí, e mistura os dois. Os efeitos para quem está bebendo. Agitação constante. Agitação constante. Uma sensação perene de poder. Perene é contínuo, né? Para quem não sabe. Sim. Uma sensação perene de poder, ou seja, a pessoa vai tomando aquilo, ela vai se achar Deus. Muito... Eu não diria Deus, mas muito poderosa. Muito poderosa. Agitação, eu já falei. Vai elevar o quadro. Se essa pessoa for ansiosa, esse quadro de ansiedade vai ser exacerbado em 10 vezes, vai ser potencializado 10 vezes. Você falou em taquicardia também. Taquicardia vai disparar o coração, vai mexer com o quadro respiratório, vai mexer com o quadro de pressão, vai atacar o fígado, ela pode ter uma hepatite aguda, ela pode ter uma miocardite aguda, né? Pode ter um coma alcoólico, ela vai ter uma sensação ilusória de que realmente ela é alguém mais do que não é, e aí que vai fazer as besteiras. E apetite? Perde o apetite? Claro, não tem sombra de dúvida. Dá vontade de tomar mais, então. Dá vontade de tomar mais. E vai ter uma sensação de ilusão de estar compartilhando de uma moda. Poxa, eu tô aqui, eu sou bacana, eu sou fashion, né? Eu sou moderno, louco, né? Eu sou isso, sou aquilo, e vai aumentando o grau. Realmente, o energético não é uma coisa produtiva para nada. Vocês entenderam, conectadas e conectados? Então a pessoa toma uma coisa para ficar excitada, para ficar mais animada e não dormir, e uma coisa que deprime, para ficar para baixo, mais debilitada. Isso antigamente, na minha época, chamava remédio para emagrecer. Olha que interessante, os efeitos são os mesmos. Então você vai se ligar que depois do intervalo, o Alexandre vai contar o seguinte para você: como é que previne, como é que você sai dessa, e você, pai, olha no seu filho, fica aí, conexão, tá demais, Alexandre Bez. E você que já nos prestigia com a sua audiência no blog do corretor, você gerente, você corretor, agora você tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Geração Z, programa Segura Brasil. Olá, meu nome é Jax Grimberg. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, para falarmos sobre empreendedorismo,
gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca nessa quinta-feira, às 11 horas. Até lá! Conectadas e conectados, estávamos rindo aqui no intervalo, porque Roberto e Lu mudaram de lugar ali na técnica, me deixou confusa, porque uma é loira, outra é morena, outra tá com cabelo cor de fogo, enfim. Marcela chegou, agora são 3 ali, para encher os pacovados da televisão. Cor de fogo. Pelo amor de Deus. Ó, Alexandre Bez. Vamos lá. Essa coisa de misturar a bebida alcoólica com energéticos acontece somente nessas classes sociais abastadas? Me fala um pouquinho disso. Não, de jeito nenhum. Qualquer classe social. A gente está falando em modismo. Quando uma questão é modismo, é mais fácil ser abrangente. Aquilo que a gente conversou, ninguém fica bêbado com champanhe, raríssimo. Ninguém fica bêbado com vinho. Até porque as pessoas que tomam vinho têm todo um ritual, tem toda uma questão ali, né, de você ser enólogo, tal, de você ser sommelier. Até porque os caras que tomam vinho só tomam vinho. Eles se recusam a botar outro tipo de bebida alcoólica e vê aquilo como um sacerdócio. Não vem com essa mistureba, né? Não, de jeito nenhum. Se falar para um cara tomar vinho, vai tomar um drink aqui, o cara te mata. Não tem essa. A questão e o vinho é um alimento, diferente disso aqui. Né? Champanhe tem toda uma comemoração, uma questão comemorativa, no Novo, Natal, tal. E também, pelo preço exacerbado, não é qualquer um que toma, né? Whisky você tem de vários tipos, não vamos aqui enumerar. Energético você tem de vários tipos, qualquer um vai no supermercado e compra, é liberado. Sim. Então, tanto faz ser num baile funk, tanto faz ser numa balada chique, o consumo vai ser o mesmo. O problema é que o grande problema, foi até redundante, mas o grande problema, Otália, o que ocorre? É a sua descaracterização racional que essa bebida vai fazer, ou seja, você começa a não ter mais percepção daquilo que você está tomando, porque um vai eliciar você tomar mais o outro. Sim. Né? Sim. Então, ao mesmo tempo, pô, é chique, eu tô aqui na moda, olha, eu tô aqui tô causando aqui no ambiente, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu estou pertencendo a alguma coisa. Então, quanto mais você beber, mais você vai querer beber. E quanto mais álcool você beber, mais perigoso o seu comportamento fica, que pode ser um comportamento de dormir, ou pode ser um comportamento de agressividade, que o álcool tem várias fases. Eu durmo. Né? É uma das fases. É uma das fases. Mas tem gente que é muito agressiva. O que acontece? Sim. O que muitas mulheres relatam? Meu marido bebe, chega em casa e me bate. Sim, sim. O álcool é o grande vilão dos relacionamentos. Sim. Né? Inclusive para pessoas agressivas especialmente, porque quando você potencializa, toma, não tenha dúvida. Quando você toma o álcool, você tem uma instância mental que você deve conhecer muito bem, chamada superego, que seria a nossa censura, o nosso juiz. Quando você toma o álcool, ele vai dormir. Exatamente. Quando você ingere o superálcool, quando você ingere o álcool, o superego ele deixa de operar. Você inibe o superego. E você está liberado para fazer qualquer coisa que você não faria. Por isso que você vê, Alexandre, tantos homens tímidos que bebem e conseguem encantar as mulheres. O cara que sóbrio não consegue. Exatamente. Né? Vai dormir, vai... Exatamente. Vai quando a gente fala em timidez, a gente fala uma personalidade introvertida. Sim, sim. E essa pessoa introvertida, ela precisa ser mais extrovertida. O que ela vai fazer? Você recorre ao álcool. Funciona, desde que seja moderadamente. Agora, com o uso do energético, isso já muda em proporções catastróficas. Então, funciona em todas as classes sociais. Não tem questão de classe A, B, C ou D.
Então vamos lá, o conectado e conectado. Você que está agora com essa mania nova, ao invés de dar um tiro no pé, porque você perde o controle sobre si mesmo, não é verdade? Exatamente. Você não é mais ou você ou que as outras pessoas conhecem, ou a você que as outras pessoas conhecem. Se você vai sair para ir para uma balada, para perder o controle sobre o que você é, depois você vai colocar a culpa em quem? Fica só no álcool. Cara, então toma lá um seu drinkzinho, a sua coisinha, divirta-se, conversa. Fica só no álcool, mas chama um táxi. Chama um táxi ou chama depois, um amigo. Vai dar tiro no pé por quê? Agora é o seguinte, dá uma dica para esse pessoal, vai, que tá começando a misturar. Eu acho que conscientização, né? Percepção de si, saber que você está usando uma droga altamente potente, você está potencializando duas drogas. Veja, o que eu te falei não é uma coisa que assim, a gente fala por falar, é uma coisa real, dados fornecidos para mim a médicos que trabalham com isso, né? Inclusive muitos deles me falaram, Alexandre, é como se você tivesse usado 80% referente a uma dose de cocaína, Você não usou a cocaína, evidentemente, mas a potência do álcool com a taurina e a cafeína é tão grande que é como se você equivale a 80% de cocaína. E você vai realmente fazer uma série de besteiras e vai aí acabar com o seu organismo, né? E os pais? Fala um pouquinho para os pais. Você que é psicólogo. Eu acho que assim, a gente vive hoje numa época muito diferente da nossa. Eu acho que qual que é a função dos pais? Não é reprimir, mas é orientar, sem brigar, sem discutir, porque mesmo que você tenha razão, a partir do momento que você discute, que você berra, que você grita, você já perde a tua razão. Sim. Você já perde aí o seu, né, o seu raciocínio, a informação que você teria que dar. Então, assim, justamente para quê? Use a sua colocação de pai e mãe, mas com responsabilidade, sem agressão. Até porque aquele filho, aquela filha não quer escutar uma agressão. Ela quer escutar um conselho plausível, dado, como é que a gente pode falar, racionalmente melhor. Então, acho que, e observar. Agora, veja, qualquer alteração de comportamento é muito importante, né? Os pais estarem atentos. Como é que eles sabem que eles estão misturando? Pelo nível de agitação. O xixi fica vermelho. Também, mas pelo grau de mudança comportamental que vai ser exibido em casa, o adolescente ou o adulto vai chegar em casa, o jovem adulto vai chegar em casa com uma postura diferenciada da dele. E aí essa combinaçãozinha, né, energético, álcool, ela vai ser muito mais elevada quando entra uma droga junto. Sim. E aí é uma bomba atômica fantástica, de proporções... Pô, peraí, você está falando que tem gente que pega o álcool, o energético e ainda põe droga? Um êxtase. Jura? E não quer morrer? Pois é. Eu não E entendo. aí você sabe... O que acontece se ele enfiar o êxtase no meio? Aí ele vai para o hospital, aí ele pode morrer. Mais rápido ainda. Caraca! Você tá prestando atenção? Ele vai ter elevação de conectado? temperatura, o coração vai disparar mais ainda, vai ter problemas cardiovasculares, pode ter uma parada pulmonar, enfim. Não é brincadeira a questão. E aí eu fico pensando, me veio a seguinte cena, sabe? A pessoa luta pela vida, se vem um câncer, você é adolescente, se acontecer um câncer com você agora, você vai lá, vai fazer quimioterapia, vai fazer rádio. Ou então se alguém tentar te matar, te der um tiro, você vai lutar pela sua vida, né? Você vai pedir arrego para Deus ou para qualquer religião, ou mesmo para o bandido, para ele não te matar naquela hora. Então, se você luta pela vida, se você é uma pessoa, vem um tsunami, você vai se agarrar em algum lugar para lutar pela sua vida. E aí você vai numa balada e toma uns negócios que te levam para a morte. É isso que eu não entendo. Você decide. Você quer viver ou você quer morrer. É verdade, mais ou menos isso. Me veio essa cena agora, com você falando. Agora, acho que para os pais a gente pode falar qualquer alteração comportamental. É muito importante estar atento a ela, porque ela pode ser reveladora de uma série de coisas que estão acontecendo com a pessoa. Desde uma simples droga até uma droga mais pesada, ou até uma mistura dessa, né? Porque você realmente se despersonaliza, você entra em uma outra dimensão. Uma outra dimensão até perceptiva. Você vai pegar o carro, você nem sabe onde você vai estar. Um amigo meu entrou numa dessa, ele estava num barzinho lá no Jardins e tal. Ele estava de moto. Veja só, justamente ele fez isso. A taurina, o energético com uísque. Com uísque. No caso dele foi uísque.
Não é uma moto muito grande nem uma moto muito pequena, mas não é essa a questão. Você tem que equilibrar. Não é essa a questão. Ele simplesmente acelerou a moto, abraçou o poste, quebrou a clavícula e mais 2 ou 3 costelas do mesmo lado, deixou a moto na rua, a moto ficou lá com a roda rodando, né? Só não roubaram a moto porque tem sensor de presença, enfim. E o cara foi parar, não sabe, ele falou que foi parar em frente ao shopping Guatemi, não sabe como. Daquele jeito? Daquele jeito, andando a pé, vagando pelas ruas, e foi acordar na casa dele, todo quebrado, sem poder se mexer, alguém deve ter levado, ele não lembra de nada, fora o efeito da amnésia. Né? Não, que você vai ter. A pessoa não lembra mesmo, cara. Não lembra, depois de certa quantidade de dose alcoólica, você não lembra. Hein? Você faz umas sérias besteiras, e aí você, mas eu não matei o sujeito? Eu não matei o sujeito, imagina. eu estava em casa dormindo. Né? A partir do momento que você ingere o álcool e vai cometer certos atos, você já assumiu a responsabilidade, por isso que é condenação dolosa e não culposa. Sim, né? no próprio trânsito, Exato. No código. E aí o que acontece? Você mata um pai de família, você atropela não sei mais quem, entendeu? Então uma coisa é você já dirigir normal, outra coisa é você dirigir embriagado. Um grande amigo meu, o Xarife, que era o nome dele, cara jovem, ele foi numa balada, bebeu, foi em outra balada, bebeu, paralítico pro resto da vida. Ele capotou o Peugeotzinho dele, um Peugeot 307, na marginal, o Peugeot ficou na vertical colado no poste. Que isso? Ele tem uma grande loja de carro aqui na Vila dos Bandeirantes, um cara jovem, simpático, bonito, enfim, está na cadeira de rodas para sempre. Por causa do álcool, não foi que ele estava correndo, ele não estava correndo, foi a questão do álcool, o álcool com energético. Ele capotou 6 vezes na marginal. Ele misturou. Então, não sei o que se passa na cabeça da pessoa, viu? E outros amigos meus fizeram tantas besteiras com esse tipo de combinação lícita, né? A gente está falando em 2 drogas lícitas, mas são drogas. Você, conectado e conectado, você tem dúvidas sobre isso? Quer fazer uma pergunta para o Alexandre Bess? Você pode mandar para o alvivo@tvgz.com.br ou então manda um e-mail para ele. Fala o seu site aí pra gente. www.alexandrebess.com.br. Alexandre, me fala uma coisa. O que você queria ser quando você era pequeno? O que eu queria ser quando eu era pequeno? Piloto de corrida. Não tinha dinheiro para isso. Olha, não tinha dinheiro para isso. É. Mas eu fiz a faculdade que eu sempre quis fazer. Né? Meu contato com a psicologia foi um contato muito precoce, muito, muito cedo mesmo. E eu falei, é isso que eu quero. Eu quero fazer. Eu fui educado, eu fui criado pelo meu pai para ser médico. Eu falei que você tem cara de médico, é verdade? Obrigado, mas eu entrei na medicina, não fiz, não faria mesmo. Acho que não tem nada a ver comigo. Mesmo que hoje eu tivesse 18 anos, se eu tivesse que ser obrigado a fazer outra faculdade, eu faria psicologia. Eu acho que foi sempre a coisa que eu gostei mesmo, que eu amo. Acho que eu não me vejo sem psicologia na vida, né? Eu acho que é a coisa que eu mais amo mesmo, a coisa que eu mais gosto. Acho que tem tudo a ver comigo. Mas fora isso, a única coisa que eu quis ser na vida foi piloto de corrida. Mas aí não adianta, não é você jogador de futebol. Você vai lá na esquina, quanto custa uma bola? R$50? R$100? Sim. E eu não tenho talento no pé, acho que meu talento sempre foi de mão. Eu não nasci, acredite, tem pessoas que têm talento no pé, tem pessoas que têm talento na mão. Tem. Tanto é que eu escrevo, né? Quando que você começou a escrever? A gente está em 2014? Meu primeiro livro eu acabei em 2011, mas engraçado, já era um desejo meu inconsciente de escrever. Mas você já escrevia, sim? Já fazia muita matéria para a imprensa, fazia muito release, muito comentário, né? Analiso semanalmente sempre um personagem de novela, porque eu acho que a novela brasileira é a melhor novela do mundo. Sabe? Novela mexicana, novela venezuelana, não tem nem que aparecer na televisão. Sabe? É uma coisa absurda. Qual qualidade... que você está analisando agora? Fala. Eu fiz, semana passada, o release da Cora, da novela Império. Fala dela. Que é uma pessoa invejosa, inclusive, parabéns ao Guinaldo Silva. Sou fã de todos os autores brasileiros, são fantásticos, né? Que agora é ele que está na novela das 9. Nossa, a novela do Valcir, então eu analisei todos os personagens, o Amor à Vida, fantástico, final fantástico, enredo fantástico. Avenida Brasil, não tem nem que falar da Carminha, enfim. Eu acho que esses autores brasileiros são muito competentes. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa, Otália, sabe quanto um escritor de novela tem que escrever por dia? De 30 a 40 páginas. Haja criatividade. Dia. Para eu fazer um livro, eu demoro 6 meses, 8 meses. Claro que eu não tenho tempo de ficar lá sentado o dia inteiro. O que você percebeu de características da Cora?
A Cora tem todas as características de uma mulher invejosa. Ela sempre quer ocupar o lugar do outro, né? Ela sempre quer ocupar aquilo que o outro tem. Ela tem a questão da comparação, a questão de se colocar no lugar, o olhar do invejoso, um olhar muito diferenciado. Tudo isso está aí no meu livro de inveja. E parece que o Aguinaldo até leu meu livro, porque as características estão fantásticas. Ó, então eu não sei se ele leu o seu livro, mas quem quiser ler, estão aqui os 2 livros. E um belo romance de chorar no final, muito Inveja, gostoso. o inimigo oculto, e o que era doce virou amargo. Você compra pelo www.juruá.com.br ou livrariacultura.com.br. O invejoso, ele é mentiroso, ele é fofoqueiro, ele inventa e aumenta a fofoca. Não é aquela fofoca de revista Caras ou qualquer outra revista, não é isto. É a fofoca intencional e proposital. Prejudicial. Sim, prejudicial. Sim. Ele dissimula, né? Ele simula. Aí, em concursos de teatro, os invejosos ganham fácil. Não é verdade. São ótimos atores representativos. Eu estou aqui com o Alexandre Bez, psicólogo e escritor, e eu quero te perguntar o seguinte: tem alguma pergunta que eu não te fiz e se eu tivesse feito, faria toda a diferença na nossa entrevista? Não, eu acho que talvez a principal que você fez foi o que eu queria fazer, que foi isso que eu fiz, que é o que eu faço a vida inteira, né? Eu, assim, a psicologia, mais do que tudo, eu acho que a psicologia ainda existe uma série de dificuldades aqui no Brasil, é diferente da psicologia norte-americana, que é onde toda a minha base é norte-americana, da minha psicologia, né? Porque eu fiz vários cursos lá e me formei aqui, mas todos os meus cursos foram todos lá, de atualização, de especialização. Então tem muita diferença, até na diferença econômica, monetária, né? O psicólogo no Brasil, ele sofre muito, ele consegue viver, mas é uma luta muito dura. Mas você vai voltar aqui para falar de agressividade, para falar de racismo, quiser. Todas as pautas Tudo aí que eu sei que você quiser. tem. Que claro. um dia só é insuficiente para nós, Alexandre. Obrigado. Manda uma mensagem para as conectadas e desconectadas. Que acho que sempre fazem, que possam fazer as coisas que gostam, sem sempre prejudicar o outro, mas privilegiando assim mesmo, né? E assumindo aquilo que sempre você é, com determinação, nunca entrando numa onda, né? Uma onda, seja ela qual for, ou quando você estiver no estádio de futebol, seja que você houve algum xingamento lá, não vai aderir a isto. Sim. Mantenha realmente a sua fleugma, a sua compostura. Eu acho que isso é muito legal. Ai, obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, obrigada. Pela beleza. Novo amigo, conectadas e conectados, muito obrigada pela presença, pela companhia. Eles ficam mudando ali a câmera e aí eu não sei para onde olhar, depois ela me dá bronca, Roberta, entendeu? Até a semana que vem. Beijão, conexão.